E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e eu não sei muito bem se eu ainda sei fazer isso aqui, mas vamos ver no que dá. O importante é que eu tô aqui pra falar sobre livros, porque nesse tempinho que eu fiquei fora, eu li muita coisa. Li muita coisa boa, li muita coisa ruim, o importante é que eu li, né? Olha só, parece programa do governo. Então roda a vinheta aí, porque a gente tem muito papo pra colocar em dia. Então, gente, o que aconteceu? Em novembro de 2022, o Perdido nos Livros completou 10 anos, né? Olha só, me sinto um idoso. Comecei o canal lá com os meus 15 anos, não sabia nada de nada da vida, né? Continuo sabendo? Não, mas a gente tá mais velha, né? Já subiu um pouquinho ali o amadurecimento, né? Mas o que interessa é que desde lá atrás eu tenho pensado bastante em retomar o canal em comemoração a esses 10 anos, porque me doía muito ver o canal parado, sendo que eu gostava de fazer isso aqui, eu gostava de gravar falando de livros. Mas é muito doido como o tempo passa e como as coisas mudam. Vão surgindo novos formatos e coisas da vida que eu não consegui acompanhar e juntar tudo e botar esse canal pra frente ao mesmo tempo, sabe? Eu tentei voltar no passado, mas aí, tipo, eu mudei de casa e minha vida virou de ponta cabeça de novo. Então muita coisa acontece muito rápido e eu sempre tive essa vontade de voltar com o canal. E aí que rolou, então preparem-se pra me ter de volta. Não sei em qual frequência, porém, vocês vão ver minha carinha por aqui mais. Fechou? Mas vamos que interessa, depois se vocês quiserem outros vídeos de atualizações de vida, a gente dá um jeito de conversar. O primeiro livro dessa minha enorme lista de livros, The Outsiders, Vidas Sem Rumos, da S.E. Hinton. Que eu tenho que falar que essa edição foi o que me pegou, porque eu achei ela muito bonita, combina muito com uma estética, uma jaqueta de couro, uma coisa bem bad boy, e tem umas ilustrações bem bonitinhas, lombadinha vermelha e tal, bem conceito. E que conta a história, tem como protagonista o Pony Boy. E ele mora com os irmãos, porque ele é órfão, e tem toda uma relação turbulenta com a família. Ele e os irmãos também fazem parte dos chamados Greasers, que são um grupo de pessoas jovens não muito bem vistos pela sociedade. E eles têm uma tretinha ali também com os Sox, que são os carinhas com mais dinheiro, que se acham os boyzinhos da cidade. Só que o que rola? Um dia o Pony Boy se mete em uma roubada, muito sessão da tarde, né? Ele vai se defender do ataque de um dos Sox e acaba matando esse menino. E a partir daí, gente, é só ladeira abaixo, porque ele tem que fugir da polícia, achar lugares pra se esconder, etc, né? E como esse livro fala bastante sobre desigualdade e problemas sociais, eu gostei bastante. Eu até fiz um vídeo mais detalhadinho falando sobre ele lá no TikTok. E uma das coisas que eu mais curti nesse livro é que a escritora escreveu essa história quando ela era muito nova. E achei muito legal ver que adolescentes quase nunca mudam, sabe? A essência de ser adolescente continua a mesma em qualquer década. Enfim, se você gosta de livros com vibes nostálgicas, bad boys, treta, vai atrás de The Outsiders. Esse próximo eu demorei pra ler porque eu achava que era modinha, todo mundo amava, etc. Eu tinha um pouquinho de preconceito, mas quando eu li, gente, eu comecei a panfletar. E eu não parei de panfletar até hoje, que é A Canção de Aquiles, que mora no meu coração, da Madeline Miller. Esse livro tinha tudo pra eu não gostar, porque ele é a releitura de um mito grego. Eu não era muito fã de mitologia, talvez eu tenha ficado um pouco saturado por muito tempo sendo fã de Percy Jackson, que aí eu não quis saber mais de mitologia, mas esse livro aqui, gente, ele me conquistou muito. E A Canção de Aquiles não conta somente a história de Aquiles, mas também conta a história do Patroclo, que inclusive é o protagonista junto com Aquiles. E o Patroclo, gente, foi um príncipe que foi exilado do próprio reino, porque ele acaba matando um menino. Os paralelos aí, o super monotemático. E aí, nesse exílio desse menino, ele encontra o Aquiles, que é filho de um rei com uma deusa. O Aquiles começa a puxar assunto com eles começam a se aproximar, até que eles percebem que aquilo ali que eles têm não é só uma amizade, mas eles não entendem muito bem o que é. A mãe do Aquiles é totalmente contra esse relacionamento. Isso porque o Aquiles, ele tá destinado à grandeza, ele tem que ser um grande guerreiro, sabe? E nada pode manchar essa imagem dele. E aí, no meio disso tudo, os dois partem pra grande guerra de Troia, muito sangue, muitos beijos, não na guerra de Troia, mas durante a guerra de Troia. Vocês entenderam, né? E o que verdadeiramente me ganhou durante esse livro foi a narrativa da Madeline Miller, que é incrível. Se tornou uma das minhas escritoras favoritas ever. O jeito que ela escreve é muito leve, muito clássico ao mesmo tempo. É fácil de entender, ao mesmo tempo que é muito poético, é muito bonito. Eu acho que todos os personagens foram muito bem criados, já que eles foram baseados no mito, né? Então eles já estavam criados, mas ela soube muito bem colocar uma personalidade única em cada um dos dois. Então o leitor acaba se conectando muito com esses personagens. É um pouco arrastado, mas eu gostei porque eu não queria que terminasse. Eu queria que durasse esse livro pra sempre. Eu lembro que eu lia de pouquinho em pouquinho porque eu não queria que acabasse. E quando acabou, eu tava em prantos. Eu ouvi a música Aquiles Come Down o dia inteiro. Enfim, esse foi só o começo pra minha obsessão pela Madeline Miller. Porque logo depois eu li Circe, também da Madeline Miller, que conta a história
da Circe, uma das mais poderosas feiticeiras da Grécia Antiga. Sim, a Madeleine Miller bateu o martelo e falou: eu vou falar de mitologia nessa porra. E assim, se eu tinha alguma dúvida de que ela ia conseguir manter o nível de Aquiles, não tenho mais. Agora eu leio qualquer coisa da Madeleine Miller. Qualquer coisa. A Circe também é uma personagem poderosíssima, filha de deuses, todo mundo ao redor dela era muito talentoso, muito incrível, e ela só era Circe. Uma garotinha, uma menina que ninguém dava nada, ninguém nem ligava pra ela, sabe? Então ela cresceu, sempre teve esse sentimento de não pertencimento dentro dela. E esse livro basicamente vai contar a história da transformação dessa Circe, essa menininha indefesa, que não se sente bem onde ela tá, pra grande Circe da mitologia grega, que é uma deusa feiticeira poderosíssima que transforma homens em porcos. Enfim, entrou pros meus favoritos também. Duplinha do meu coração. Perfeitos. E aí, não satisfeito com os 2 livros ótimos, eu fui lá e fiz o quê? Comprei o Galateia. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Silto e eu sou viciado em Madeleine Miller. Só que dessa vez não é bem um livro, é um conto. E esse livro, apesar de ser bem curtinho, tem aquele negócio, tem aquela essência, ele consegue te prender. E ele conta a história da Galateia, que é uma estátua belíssima, esculpida pelo Pigmaleão. Só que o que acontece? Essa estátua, ela recebe uma dádiva, uma graça dos deuses, e ela se torna uma mulher de verdade. Só que esse escultor é muito controlador, ele não deixa ela ser uma pessoa. Na mente dele, ela é aquela estátua que ele criou. Ela é posse dele, sabe? Aí eles têm uma filha, essa relação entre marido e mulher é muito problemática e só piora quando essa filha chega. E é um livro que fala bastante sobre abuso e violência em relacionamento, sabe? E quando eu terminei de ler, eu queria muito que esse livro fosse maior, porque eu queria continuar naquele universo, eu queria saber mais sobre essa personagem. Porque tudo acontece muito rápido, é um conto, né? Então não tem como prolongar muitas coisas. Mas eu morri de vontade de ler mais histórias dessa Grécia antiga, desse universo da Madeleine Miller. Esse próximo eu tenho que admitir que eu fiquei um pouquinho decepcionado quando eu li. Por quê? Porque ele é muito famoso, ele é um livro clássico, então eu colocava muita expectativa nele. Porém, não foi muito bem como eu esperava que fosse. Que foi o livro O Senhor das Moscas, do William Golding. E agora que todo mundo que ama esse livro me mata. Mas calma, você vai entender meus motivos. O Senhor das Moscas basicamente conta a história de um grupo de garotos beirando ali a adolescência, estão na pré-adolescência, em que eles caem numa ilha no meio do nada. Então esse grupo de garotos que são ali crianças tem que se virar sozinho pra se alimentar, pra se cuidar, pra sobreviver, enquanto esperam que alguém resgate eles. Enquanto isso não acontece, enquanto ninguém chega, eles vão criando a própria sociedade, criando as próprias regras e mimetizando o que eles já conhecem do mundo dos homens, sabe? Tipo, quem tem poder e quem não tem poder. E tinha tudo pra realmente ser legal. Porém, não foi. Por quê? Porque eu achei arrastado. E eu achei que eu já tinha visto essa história em algum outro lugar. Que no caso eu vi mesmo. A própria Suzanne Collins, de Jogos Vorazes, disse que se inspirou nesse livro aqui pra criar a história de Jogos Vorazes. Eu sei que Maze Runner também tem muito, muito inspirado nisso aqui. Então eu acho que por eu ter lido esses outros livros antes desse aqui, a experiência não foi tão legal pra mim. Mas ao mesmo tempo, eu sei que esse livro foi um dos originais, sabe? Ele é a fonte de inspiração pra ter esses tantos outros. Quando eu leio livros clássicos, eu sempre tento entrar com essa cabeça, com essa visão de que, tipo assim, essa aqui é a fonte e tudo que eu já li antes puxou disso aqui, sabe? Mas mesmo assim, não rolou, eu comecei a ficar entediado, eu não queria prosseguir com a história. Dito isso, é um livro ruim? Não, de jeito nenhum, não achei ruim não. É um livro que eu leria assim, de novo, aos pouquinhos, tentando tirar o máximo dele. Enfim, né gente, livro clássico, não é ruim, longe disso, mas a minha experiência com ele não foi boa. Não sei se deu pra entender, não é ruim o livro, mas eu não curti. De um livro lento para outro livro lento, vamos falar de Pessoas Normais, da Sally Rooney, que estourou no TikTok um tempinho atrás também, eu li por conta do TikTok, e que conta a história do Connell e da Mary Ann, que são dois adolescentes ali que estão se conhecendo e que tem uma relação um pouquinho conturbada. Porque ao mesmo tempo que eles são amigos, eles se gostam, querem esconder essa relação, não querem fechar nada concreto. E o tempo vai passando, essa relação deles só vai piorando. Eles vão, eles voltam, eles ficam, eles desficam. É uma confusão. Eu lembro quando eu falei que esse livro aqui era um romance lá no TikTok, as pessoas ficaram assim: Edu, não é um romance. Me auto-sabotei. E realmente não é um romance propriamente dito, porque não é saudável, entendeu? Tipo, não é um romance que os dois têm algo saudável, mas mesmo assim é um romance. Eu tive muita dificuldade pra ler ele também, porque no começo ele é muito lento, e aí até você começar a entender qual é a do livro e qual é a dos personagens, você demora pra se apegar nele, sabe? Eu costumo falar que esse livro aqui é pra você ler quando você não tá fazendo nada, quando você tá num dia chuvoso, quando você tá de férias da escola, do trabalho, quando você quer pegar alguma coisa pra só ler. Conceitualmente
gostosinho, é gostoso de ler. Se você quiser um livro parado, conflitos internos, questões internas, dá uma chance pra ele. Eu sei que muitas meninas se identificam muito com a Marianne, e uma amiga minha disse que eu não curti tanto esse livro porque eu não sou uma menina. Não sei se isso tem a ver e se isso faz sentido pra vocês. Mas ela me falou isso e talvez faça sentido, não sei. Chega de historinha tranquila. Vamos tacar um pouco de terror nesse livro. Com A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Outro livro clássico que eu tava morrendo de vontade de ler. E que assim, foi uma experiência legal? Foi, mas também não conseguiu alcançar onde eu tava esperando. E esse livro quase cai ali na mesma questão do Senhor das Moscas, que é um clássico e que a fórmula já foi repetida diversas vezes em todos os lugares. Filmes, séries, livros, mas como é terror, como tem toda essa aura dos personagens, que eles são personagens que eu já conhecia das adaptações, etc., eu curti bastante, sabe? E assim, você vai reconhecer essa história de algum lugar, porque conta a história de uma babá, que ela tá precisando de um emprego, e ela é contratada para cuidar de 2 crianças em uma mansão abandonada no interior, acho, no interior de Londres. E até aí tudo bem, um puto emprego, uma mansão para ela cuidar, as crianças aparentemente são super talentosas, super de boa, mas é aí que tá, né? Quando a esmola é boa demais, o santo desconfia. Trocadilho da avó. Por quê? Porque ela percebe que essas crianças estão sendo rondadas por algumas, como que eu posso dizer? É você, Satanás. Assombrações. E o livro inteiro, ela tentando desvendar e entender o que são aquelas assombrações, se ela tá ficando louca ou se realmente existem aquelas assombrações, o que as crianças têm a ver com isso, se só ela vê esses espíritos, enfim, tem muita coisa rolando ali naquela casa. Esse livro, apesar de ser curtinho, eu tive um pouco de dificuldade de entender, porque eu achei a narrativa dele um pouco confusa e a história em si do livro é um pouco confusa mesmo. Não dando um spoiler, mas falando sobre o final dele, é um daqueles livros que você termina sem entender o que aconteceu ali, sabe? Aqueles livros que não tem um desfecho muito explícito, que você tem que parar e pensar e interpretar de um jeito, mas que não necessariamente vai ser a história verdadeira dele, sabe? Que termina em aberto. E eu já tava com dificuldade de ler, porque a narrativa é meio complexa, e aí vem esse final aí que não dá pra entender nada, eu fiquei completamente perdido. Mas eu gosto dos personagens, a babá é incrível, as crianças são incríveis. Esse livro aqui, ó, já tiraram toda a gota que podia pra fazer a adaptação. E eu quero que façam mais, porque é incrível, eu amo. Pode fazer a adaptação que eu vou estar lá assistindo, eu vou estar lendo. Um outro ponto que eu curti bastante foi porque eu tava lendo e analisando algumas características de horror que ele tem, porque ele deixa muito na cara quando ele traz características de terror. Tipo, por exemplo, quando a personagem sente que tá num lugar mal assombrado, ela começa a sentir frio, que é uma característica que usam geralmente em horror pra simbolizar que, sei lá, tem assombrações ali no lugar. Sabe, é um livro legal pra você estudar, fazer anotações sobre o gênero de terror. Enfim, agora, esse próximo, eu vou precisar da ajuda de vocês. Porque é um livro que eu quero conversar sobre ele, mas eu não li, eu não consegui terminar de ler. Porque eu achei muito ruim. Porque é o Assim que Acaba, da Colleen Hoover, esse polêmico livro, que eu fui com toda a expectativa do mundo e de cara começo muito fraco. Então eu tive muita dificuldade de ler esse aqui. Me digam aí nos comentários se esse começo bobo é pra mostrar alguma coisa mais pra frente, qual é a desse livro, porque tem muita gente que odeia, tem muita gente que ama, e eu não sei, eu não quero perder meu tempo lendo uma coisa ruim. É bem grandinho assim, viu? Se ele for o livro inteiro desse jeito, essa protagonista, eu achei ela muito insegura, muito Crepúsculo 2010, sabe? E eu não aguento mais ler livro assim. Bom, me convençam. Ou não, me convençam a não ler, tanto faz. Mas me deem uma resposta certa sobre o que é esse livro aqui. Enfim, gente, acho que é isso. Tem muitos outros livros que eu também li durante esse tempo, mas é que eu não sei se é interessante trazer aqui pra vocês, porque tem isso também, né? Nessa época que eu não tava gravando vídeo, eu li muita coisa que não é interessante trazer pra cá pra vocês, sabe? Tipo, por exemplo, a biografia do Andy Warhol, que eu amei, mas ao mesmo tempo, o que eu vou falar sobre ele aqui no canal, sabe? O que é engraçado porque acontece muito isso, quando você tem um canal ou um TikTok, sei lá, sobre livros, você começa a ler somente coisas pra esse canal, que você sabe que o público vai estar interessado. E nesse tempo que eu fiquei parado, sem fazer vídeos pro canal, eu li muita coisa que ficou no sigilo ali, sabe? Ninguém viu, livros sigilosos. Mas foi gostoso. Curti essa minha era discreta e fora do Booktube. Enfim, gente, é isso. Vou parando por aqui para o vídeo não ter 400 mil minutos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês assistam os próximos vídeos. Espero que vocês tenham sentido um pouquinho da nostalgia dos velhos tempos. Comentem aí embaixo os livros que vocês querem que eu leia. Vejo vocês em breve. Eu espero, dessa vez. Tchau. Não, como que é? Um beijo. Fui!